Olá! Primeiramente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência e o meu conhecimento de VBA, essa poderosa ferramenta de automação. A minha história começa lá na década de 1990. Na época, o que mais me marcou foi a emissão de boleto bancário para cobrança, e a ferramenta que eu possuía para realizar essa tarefa era uma máquina de escrever. E eu perdia muito tempo datilografando, isso mesmo, datilografando nos campos as informações dos boletos bancários, né? Nomes, CNPJ, valores, esse tipo de coisa. E era muito tempo perdido. E o meu sonho naquela época era comprar uma impressora, e na época as impressoras eram aquelas impressoras de agulha, que a gente chama de matriciais, que faziam aquele barulho gigantesco. Deu certo depois de algum tempo, e eu acabei comprando uma impressora matricial, só que eu precisava escrever o programa, e o que eu conhecia na época era o BASIC, naquela época dos monitores de tela verde, onde a gente não tinha mouse, mas a gente só podia dar linhas de comando, né, para poder usar o computador. E o tempo foi passando, as tecnologias foram melhorando, e lá por volta de meados da década de 1990, lá por 95, um pouquinho mais para frente, a Microsoft empacotou os aplicativos dela, né, o processador de texto, que é o Word, a planilha, que é o Excel, o gerenciador de banco de dados, que é o Access. Depois, mais tarde, veio o PowerPoint para apresentação e o Outlook com o correio eletrônico com a internet. E junto com esse empacotamento aí que virou o Office, dentro dos aplicativos começou a ser possível gravar macros. Só que na época as macros eram muito limitadas, se limitavam a abrir arquivo, gravar arquivo, imprimir, colocar negrito, esse tipo de coisa. Só um pouquinho mais tarde que a Microsoft embutiu o VBA nos aplicativos do Office. E conforme toda essa tecnologia foi melhorando, a gente foi progredindo junto. E tem tarefas que eu realizo até hoje com automações que eu fiz com VBA há 20, 25 anos atrás, com pequenas modificações. E o que é o VBA? O VBA é uma sigla de Visual Basic for Applications, que pode ser traduzida como Visual Basic para aplicativos, no caso, para os aplicativos do Office da Microsoft. O Basic foi, como eu já fiz referência, uma linguagem de programação. Só que ele era uma linguagem que foi desenvolvida lá perto da década de 1960 por professores que queriam que seus alunos, que não eram formados em ciências da computação e cursos correlatos, que eles pudessem usar o computador, que era uma coisa assim muito restrita, pouquíssimas pessoas tinham acesso, mas que esses estudantes pudessem criar o hábito de usar o computador nas suas atividades. A Microsoft, ela sempre trouxe o BASIC nos seus sistemas operacionais DOS, isso ainda na década de 80. Depois, com o Windows, ainda trouxe o BASIC. E, mais tarde, ela lançou uma linguagem de programação chamada Visual Basic, que era a evolução do BASIC. E qual que era a diferença do Visual Basic para o BASIC? Enquanto o Basic era uma coisa muito de texto, etc., o Visual Basic já era uma coisa mais gráfica, né? Que você podia usar o mouse, então você tinha formulário, botão, caixa de texto, caixa de combinação, todos aquele visual que a gente já está acostumado a usar, né? E mais para frente ainda um pouquinho, depois que a Microsoft empacotou aí o Office, ela pegou esse Visual Basic e jogou dentro dos seus aplicativos para realizar verdadeiras programações e automações de tarefas com os seus aplicativos. E para que serve então? Acho que a palavra-chave do Visual Basic for Applications, do VBA, é automação. É para você, digamos assim, estruturar aquelas tarefas repetitivas, rotineiras, que te fazem perder muito tempo. Você estrutura essa tarefa, você programa essa tarefa uma vez. E todas as vezes que você precisa executar, você vai lá e roda essa tarefa. É muito rápido, é fácil. E uma parte muito interessante, ela praticamente não dá erro, porque ela é programa. O computador repete aquilo que ele foi programado para repetir, né? Pode ocorrer alguns erros, mas a gente vai depurando e vai limpando, né? Aí fica essa afirmação. Veja bem, não é uma pergunta. Com certeza o VBA é para você.
Se você é um usuário do Word, do Excel, do Access, do PowerPoint, do Outlook, né, dos aplicativos do Office, e se você quer economizar tempo com as tarefas rotineiras. Eu diria até uma terceira possibilidade. Se você quer criar e quer fazer coisas que são impossíveis de fazer sem programação. E uma grande pergunta aí que está na consciência de todo mundo que trabalha com o VBA. O VBA vai morrer? Uma hora o VBA vai morrer, com certeza. E por que ele não morreu ainda? Todo ano, entra ano, sai ano, tem gente falando, o VBA vai morrer, o VBA vai morrer. Por que ele não morreu ainda? O VBA está dentro dos aplicativos do Office da Microsoft. Enquanto o Word, o Excel, o PowerPoint, etc., viverem, enquanto as pessoas estiverem utilizando, o VBA não vai morrer. Você consegue imaginar um mundo hoje onde as pessoas não usam mais o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, etc.? Por enquanto, eu não consigo. Então, eu entendo que o VBA ainda tem uma vida razoavelmente longa. São centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Existem empresas que dependem exclusivamente do VBA, por exemplo, para rodar faturamento, para prestar contas. Elas não têm sistemas próprios. O sistema delas é desenvolvido em VBA. E fica esse convite. E você? Vamos dar esse primeiro passo para trilhar esse caminho juntos? Aproveita aqui o canal Circuito VBA, aproveita o espaço aqui embaixo, curte, compartilhe, converse com seus amigos, com seus colegas e escreva para a gente aqui embaixo o que você gostaria de ver, qual o assunto que você gostaria que a gente tratasse. Então vamos juntos para o próximo vídeo.